Examinando as Escrituras, vamos estar lendo o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Lembrando que estamos aqui respondendo a questão que surgiu enquanto estávamos examinando o livro do profeta Isaías, no capítulo 2, e veio o tema do juízo final, do fim dos tempos, o dia do Senhor, o último dia. E aqui nós estamos então trabalhando a partir das cartas de Paulo aos Tessalonicenses e agora de Mateus, esta questão, então, em outros textos das Escrituras. Vamos agora observar o que Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, tem a nos ensinar a respeito deste tema tão importante, tão trabalhado em toda a Escritura. O tema do juízo final, o tema da vinda de Cristo, o tema, então, do fim de todas as coisas, o fim deste século, o fim desta terra, quando passarão os céus e a terra. É um tema muito abordado de Gênesis a Apocalipse. Então, vamos ler aqui Mateus 24, a partir do versículo de número 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vemos aqui que para que os discípulos formulassem esta pergunta, nós observamos que este assunto já havia sido tratado inicialmente entre Jesus e os discípulos e que eles também já conheciam este assunto das demais escrituras. É o que estamos falando aqui desde o início, que este é um tema bastante abordado pelos profetas, pelos salmos, pela Torá. Então, os discípulos, juntamente com Jesus, tinham acesso já a este tema. A questão, então, que será trabalhado, segundo a pergunta dos discípulos, é a respeito de que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, isto é, do fim deste período, do fim desta terra, do fim deste sistema de coisas que nós ainda vivenciamos nos dias de hoje. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Aqui a palavra a respeito de enganar tem relação com a pergunta, com a forma como será o fim, quando será o fim, como estará o mundo, o que se esperar da caminhada da sociedade deste mundo até a consumação deste século. O que esperar? Que ninguém vos engane. Ele diz assim então no versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a questão é que se alguém chegasse afirmando ser o Cristo, ele diria coisas a respeito do final dos tempos, da sociedade, de reinos, de guerras, de problemas ou de coisas boas. Ele ensinaria tendo o nome de Cristo, sendo recebido como Cristo. E o Cristo é aquele que era esperado pelos judeus e é esperado então agora também na sua segunda vinda, ele ainda é esperado pelos judeus. Então nós voltamos a esperar a Cristo, seja para nós na sua segunda volta, ou para os judeus que não veem Jesus como Messias na primeira vinda, esperam o Messias que para nós irá se cumprir juntamente com os judeus na sua segunda vinda. Mas se ele for recebido, se alguém assumir esta posição, dizendo-se o Cristo, tanto os judeus como nós
daremos ouvido ao que ele ensinar, que ele nos ensinará todas as coisas. Nós vimos isso lá em João capítulo 3. Então, ele dirá certas coisas e muitos irão se mover, irão fazer coisas em nome daquele engano. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo é cuidado para não ser enganado. E o cuidado para não ser enganado parte do exame das Escrituras, do que Jesus ensinou e às quais ele referendou. A lei de Moisés, os profetas, os salmos, como fizeram os apóstolos, como nós temos no Novo Testamento. Essa questão de examinar as Escrituras, que Jesus se mencionou, muito bem feita, e nós estamos aqui fazendo também, para que ninguém nos engane. Ninguém venha se dizendo Cristo e com essa autoridade ensinando coisas erradas, ou acontecimentos errados, ou maneira de se posicionar politicamente, economicamente, socialmente, o que for, maneiras erradas. Quais são essas maneiras erradas? As contrárias às Escrituras, contrárias ao ensino da palavra de Deus. Então, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, Jesus está dizendo que é muito importante nós nos posicionarmos. Veja a situação atual do mundo com muitas guerras e rumores de guerra. É muito importante o nosso posicionamento. Não vamos vender tudo e ir para as montanhas, porque ainda não é o fim. Não vos assusteis, que ninguém vos engane. Nós tivemos aí um grande movimento de pessoas pelas ruas acampadas e víamos comandos muito mais fáceis de alcançar essas pessoas devido à internet, devido aos grupos que as pessoas fazem parte e podem ali se comunicar rapidamente. Vão para tal lugar, vamos nos reunir em outro lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Jesus nos alertando, não vos assusteis, não vos demovais da vossa confiança, continua trabalhando, continua estudando, continua crescendo, mantenha calma e sem engano. Isso é o princípio do fim. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós temos que ter uma sabedoria superior à sabedoria do mundo. O mundo é ingênuo, o mundo é enganado, iludido, e vai apoiar mentiras e guerras e rumores de guerra, e eles vão ver toda a economia deles sendo destinada a países que estão proporcionando escravidão, violência, guerra. São ingênuos, são levados aí por uma mentira que já foi dita, queriam usar do terror, valeria tudo, a mentira, por isso não aceitariam ética, direito, religião, para que eles pudessem fazer o que quisessem para tomar o poder e para se manter no poder. Mas pessoas ingênuas são enganadas, mas nós não. Se nós examinamos as Escrituras e temos o batismo com o Espírito Santo, nós não somos enganados, nós conhecemos a verdade. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, nós estamos realmente vendo essas coisas, estamos vivendo justamente esses momentos, estamos falando logo após um grande terremoto no Japão, estamos falando aqui quando as guerras estão aí se proliferando, se multiplicando, várias nações se envolvendo, e está
ocorrendo movimento de tropas, de navios, de armas. Isso vai insuflando a guerra, as guerras e os rumores de guerra. Também com isso vai haver, já está havendo fomes, onde há terremoto, há fome, onde há guerra, há fome. E alguns países que se envolvem com isso, também o povo começa a passar fome. Então, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, que está chegando o momento do parto de uma nova era, que a partir da consumação deste século virá um novo século, virá novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Mas isso tudo é apenas o princípio das dores para que nasça o novo. Mas primeiro nós precisamos realmente que o velho seja destruído. Então todo este movimento é porque está para acabar, está para nascer, está para gerar o novo. E ali o velho será jogado fora. Então, realmente, há um mover no parto, há um mover do corpo da mulher que vai tomando a posição para o nascimento. Então, esses são o início das dores. E aqui também nós vemos na Terra já a preparação para isso. Quando também muitas forças do mal se aglomeram, e elas são como que incitadas, elas não sabem. Eles acham que eles estão fazendo o que eles querem. Mas a palavra de Deus diz que Deus está no comando. Então nós já entendemos o que está acontecendo. Deus está movendo o pensamento dessas pessoas. As decisões dessas nações, destes reinos, estão sendo dirigidas por Deus para assumir, tomar a posição do parto, do novo e a destruição do velho. Aquele que está servindo para gerar será jogado fora, será lançado fora, será lançado no inferno. Porém, nascerá o novo, onde habita a justiça. E nesse período estão sendo provados reinos, nações, principados, homens e mulheres. Corações de homens e mulheres são provados justamente nesta hora. É a hora em que o mal se aglomera também para ser destruído de uma vez só, com o sopro da boca do Cordeiro de Deus quando Jesus voltar. Então nós vamos estar orando para podermos prosseguir nessa caminhada, firmados nas Escrituras, na sabedoria da palavra de Deus, para estarmos orando de acordo com a palavra, em paz, sabendo que Deus está no controle. Mantenha a calma, fica firme, porque nós temos realmente essa intimidade com Deus através do Espírito Santo de Deus e a palavra que Deus está nos dando. O Espírito Santo está falando ao nosso coração para que você mantenha a paz, confie em Deus, pois tudo o que está acontecendo, todos os movimentos da terra estão nas mãos de Deus. Deus está controlando, embora você observe a tribulação, a mudança, a situação, as coisas acontecendo, mas tenha certeza, está aqui tudo no controle de Deus, na direção de Deus. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos agora, Pai, te agradecendo, Deus, pela tua obra, pelo teu controle, tudo que está acontecendo na terra. E neste mar de sofrimento, de angústia, nós pedimos, ó Deus, o perdão, a misericórdia para todas as nações da terra, todas as famílias da terra, que haja salvação nesses dias, Deus, que haja conversão em massa, Deus, de dirigentes, de líderes, de presidentes, de reis, de nações, Senhor, se convertendo a Ti, conhecendo a Tua verdade, a Tua palavra de vida. Opera, Deus, nos corações e nas mentes, transforma essas vidas e que realmente venha, ó Deus, os novos céus e a nova terra em que habita a justiça, e nós aguardamos para glorificar o Teu nome para sempre. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.